Primeiramente, Samuel, cara, obrigado por topar aí estar conosco aqui hoje. A gente tem feito esses encontros semanais, então toda semana tem um convidado aqui, e eu brinco que é uma gravação com bastidores, né? Então eu compartilho esses encontros, esses bate-papos, e aí quem quiser entrar, vai entrando aqui para acompanhar também essa gravação. E não só isso, não só acompanhar. A ideia de ser dentro do Google Meet é justamente para vocês poderem interagir também. Então, quem quiser levantar a mão, escrever ali uma pergunta no comentário, ou até simplesmente fazer um comentário, o espaço é de vocês também, tá bom? Então, a ideia é a gente, até como o próprio nome diz, diálogos, a ideia é a gente criar um grande diálogo aqui e aproveitar aí a presença do Samuel para tirar dúvidas, para sugar um pouco do conhecimento dele aí, que tem bastante. Então, vamos aproveitar esse momento. Então, boa noite para todos. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre experiência B2B, mas com conexões human to human, né? Conexões humanas. Então, o Samuel é diretor executivo em marketing e relacionamento da Petronect, que é o maior portal marketplace, Samuel, marketplace, um IRP de fornecedores da Petrobras. Bom, me fala aí qual é a melhor definição da Petronect. Pode ser portal, é como a gente se intitula mesmo, o maior portal B2B de negócios da América Latina. É isso que a gente é. Legal. Então, sejam bem-vindos. Eu só queria dar alguns recadinhos rápidos aqui para a gente já entrar no nosso bate-papo. Então, o próximo diálogo vai ser na semana que vem. A gente mudou um pouquinho o dia, né? Geralmente acontece às quartas-feiras, à noite, né? Nesse horário aqui das 19 horas. Mas a Carol está em Doha. Então, por conta do fuso horário, a gente vai fazer às 9 da manhã e numa sexta-feira, que é um dia mais tranquilo para ela. A Carol vai falar um pouco de Olimpíadas, Copa do Mundo. Ela participou, ela trabalhou na Rio 2016 e na Copa do Mundo do Catar de 2022, muito com essa questão dos bastidores, da experiência do cliente e tudo mais. Então, ela vai contar um pouquinho de como é esses bastidores desses megas eventos. Então, acho que vai ser um tema bem legal e um tema... Eu sou fã de esportes, né? Então, poder acompanhar um pouquinho do bastidor desses grandes eventos, acho que é uma oportunidade única. E, por último, fazer um jabá aqui da comunidade. A gente lançou um café em parceria com a Cria Café, que eles são nossos mantenedores agora. Então, a gente está com esse café. O Samuel pôde provar ontem no nosso evento. E aí, Samuel, aprovado ou não? Aprovado, levado para casa e deve ter sido aprovado em casa também. Acho que gostaram, porque eu deixei lá, não sei se tomaram hoje de manhã, mas deve ter sido aprovado porque realmente é muito gostoso. Como disse, como é que é o nome do menino do Cria Café? Alessandro. Alessandro, como disse Alessandro, café bom é sem açúcar e tem que tomar ali. Eu achava café sempre mais cheiroso do que gostoso, mas esse café realmente me surpreendeu. Eu não sou do time do café não, mas esse realmente me surpreendeu. Boa, que bom, que bom. Então, a ideia é a gente vai começar a vender em breve, né, o café. É muito mais um espaço ali, a gente conecta muito café com experiências, com trocas, com bate-papos, com relações, né? Então, a gente entendeu que faria sentido essa parceria. É um café de Minas, né? Um café lá de São Gonçalo de Sapucaí, então, na origem ali do café. Então, logo, logo, a gente vai começar a disponibilizar aí o link, o e-commerce, para vocês poderem aproveitar. Eu estou até com aqui na minha mão, deixa eu parar de compartilhar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, a embalagem aqui, um cafezinho. Então, em breve, a gente vai estar aí sorteando alguns também, levando para os eventos e poder ter esse momento, né? Eu não sei quem de vocês já participou dos nossos eventos presenciais, né? A gente está aqui em São Paulo, a maioria dos eventos aqui são em São Paulo, mas a gente está planejando eventos em BH, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e pelo menos os eventos de São Paulo, ainda não sei como vai ser a logística de outros estados, mas em São Paulo a gente tem uma ação especial em todos os eventos, que é a distribuição do gelato da Bacio de Latte, que é um dos nossos parceiros.
né? O Samuel está aí de novo para provar que eu não estou mentindo. Então, eu ia dizer que eu fui só por causa do picolé, mas é mentira. Fui pelo Bruno e pela troca de experiência. o importante é ir. Se é pelo picolé, se é pelo conteúdo, se é pelas pessoas, o que importa é estar lá conosco. Então, fica aí meu convite para quem ainda não participou, participar. Eu vou jogar aqui no chat o nosso calendário, tá? Para vocês assinarem. Lá tem toda a programação, tem todos os eventos, tanto os presenciais quanto os online. Eu ainda não subi os de maio, mas vou começar a subir amanhã todos os eventos que já estão confirmados. Então, vocês conseguem acompanhar ali e não perder nada, tá bom? Bom, deixa de bate-papo do meu lado, vamos passar a bola para quem interessa. Samuel, eu tenho... Aí, só mais um recado aqui, que teve gente que entrou depois. Então, pessoal, eu falei no começo que a ideia de ser no Google Meet é justamente para vocês poderem aproveitar. Então, quem quiser levantar a mão, abrir o microfone, mandar aqui uma mensagem no chat, fiquem à vontade, que a ideia é justamente a gente criar esse grande diálogo aqui, para a gente poder aproveitar a expertise do Samuel. E, Samuel, eu tenho sempre um ritual aqui, digamos assim, que eu sempre começo com duas perguntas. A primeira é, o que é CX pro Samuel? Pessoas. Para definir uma palavra, CX são pessoas, ou é pessoas, não sei, vou me permitir o erro de português aqui. CX é pessoas. E não à toa, o nosso slogan hoje na Petronet é pessoas conectadas constroem o amanhã. A gente vai passar um pouquinho sobre essa jornada e como é que a gente chegou nisso. Então, essencialmente, CX é pessoa. Você não faz CX sem pessoa. Não existe experiência sem pessoas. A razão de ser de qualquer experiência são as pessoas e elas são feitas pelas pessoas. Ah, mas tem a IA que apoia. Ok, mas ela foi pensada por pessoas. Então, deve ser meio clichê esse negócio. Todo mundo já deve ter respondido 728 vezes, mas é isso, são pessoas. Pior que ainda não. Com essa intenção ali no termo, foi o primeiro. Que bom. E acho que está muito conectado com o nosso tema, né? E com relações humanas, né? Acho que, antes de eu entrar na segunda pergunta, já entrando um pouquinho no nosso tema aqui, quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente já naturalmente remete para um B2C, né? Que é um cliente final, que é mais natural essa relação. O B2B está muito no transacional, naquela relação mais engessada, mais transacional mesmo, né? A gente entrega uma coisa, você consome outra, e a gente esquece muito dessa relação mais pessoal, mais de conexão humana, e você vive o B2B na veia, né? Então, acho que vai ser muito legal ouvir você um pouquinho de como que o B2B também permite essas conexões e o quão importante isso é para as parcerias, para as relações nesse universo B2B. Mas antes da gente entrar nesse tema, cara, quem que é o Samuel? Ali, além do crachá. O Samuel, além do crachá, é um niteroense de 46 anos. Sou casado com a Beatriz, ela está aqui me ouvindo hoje. Vai me ouvir mais uma vez, já me ouviu algumas vezes falar. Obrigado, amor, por estar aqui. 26 anos de relacionamento. 26 anos de relacionamento, de experiências, de conexões e etc. A gente tem 3 filhos, né? Eu tenho 2 enteados do primeiro casamento da Bia. A gente tem uma filha chamada Betina. Sou filho único, uma família grande de primos, mas sou filho único. Filho da Rosana. Hã? Mimado ou não? Filho único geralmente é mimado. Filho único, primeiro neto e primeiro sobrinho. Se eu sou mimado ou não, vocês tiram a conclusão no final aí, entendeu? Mas é isso, sou filho único, eu sou filho da Rosana, minha mãe solo, na época era mãe solteira, que a gente chamava, né? Então, me formei em administração, minha mãe sempre foi vendedora, né? Então a venda sempre foi um negócio muito forte na minha veia. Só que eu achava que eu tinha que ir além da venda. Eu enveredei para a área da administração, fui estudar, tive a oportunidade de fazer faculdade, fiz pós-graduação em marketing, recentemente fiz uma pós-graduação em experiência do cliente, quando o negócio ainda estava engrenando no Brasil, porque esse termo experiência do cliente, ele é muito novo, né? Mas a gente faz experiência desde sempre. E aí eu gosto de fazer uma analogia com o padeiro da vovó, né? O padeiro da nossa avó fazia CRM há 50, 60 anos atrás. Quando ela chegava na padaria, ele já sabia, ó, o pão quentinho que a senhora gosta, mais torrado, acabou de sair. E ele fazia o CRM, só que com uma outra linguagem. Não era o Customer Relationship Management, era conhecer realmente a moçada. Então, ele conhecia quem era o cliente dele. Então, a gente tinha isso lá. E aí,
sou um empregado Petrobras há 17 anos, a Petronect é uma empresa cuja Petrobras tem participação, e estou cedido aqui na Petronect há 6 anos, e tive a oportunidade aí nos últimos 12 meses de ser reconhecido em 3 premiações internacionais. É bom a gente dizer isso, né? Porque dá consistência àquilo que a gente fala. Vou trazer um fato, né? O pessoal geralmente, quando está fazendo uma palestra, fala assim, vou trazer um fato, vou trazer um dado. Então, vou trazer um dado. A Petronet recebeu 40 prêmios nos últimos 6 anos, e eu, graças a Deus e ao trabalho que a gente desenvolveu, tive a oportunidade de ser agraciado com 3 prêmios na pessoa física aqui. O Steve Award, que é um prêmio internacional, no tema de empatia, o CSX Week e o CX, o Track Co Index no ano passado, como profissional na área de CX. É isso. E depois vocês vão entender porque que eu falei de mim especificamente, porque no final tem um jabá que eu preciso fazer e contar com o apoio de todo mundo que está aqui e que vai ver depois no YouTube. É isso, Bruno. Vamos começar. Tem um pedido, né? Um pedido, se gostarem do Samuel no final. Se gostarem do Samuel. Isso. E tivemos junto em Dubai também, né? Que você também foi lá tivemos junto em Dubai. Pelo próprio o trabalho que vocês vêm fazendo na Petronet, né? Recebemos um prêmio em Dubai muito bacana, que o Bruno é embaixador aqui no Brasil, Customer Centricity Award. Então, quem não conhece, procura conhecer, conversa com o Bruno. É um mega reconhecimento. Só que, vou dar uma dica para vocês. Se inscrevam e compareçam. Porque teve um pessoal que se inscreveu e não compareceu, eu não vou falar o nome para não gerar polêmica. O Bruno teve que trazer de volta 14 troféus que esse pessoal ganhou. Teve que comprar uma mala extra para trazer o troféu dos caras. Os caras não mandaram representante. A gente só ganhei uma categoria, que a gente só estava em 2, a gente ganhou uma, e a gente trouxe o nosso troféu. E o troféu pesado, né? Então deu um excesso de bagagem ali forte. Troféu pesado. O Bruno arranjou um problema para trazer aqueles troféus. e não é que ganhou um prêmio só, né? Ganharam vários prêmios, né? Foi 14. Foram 14. Não, 14 foi a delegação brasileira toda, né? Delegação brasileira. Acho que eles ganharam 5 ou 7, sei lá. 5 ou 7, acho que foi isso, exato. Mas tudo bem, faz parte. Mas vamos lá, Samuel. Cara, de novo, seja bem-vindo. Bom, eu conheço o Samuel de Dubai, né? De alguns eventos aí, então já conheço o espírito dele aqui. Vocês estão vendo que é um cara bem descontraído, então vai ser um bate-papo bem legal aqui. Samuel, cara, conexões humanas no B2B. Você que está aí há uma longa data nesse mercado, cara, é real ou é só um discurso? É possível? Cara, é possível. Essa sua última colocação é importante. É possível. Mas na maioria das vezes não é real. Por quê? Quando o cara fecha um contrato B2B, ele está preocupado com quem assinou o contrato. Esse cara aqui assinou o contrato comigo. Ele é o C-Level, ele é o gerente de compra, ele é o gerente de departamento. E você vai entregar a solução para esse cara, principalmente, né? Inicialmente. Mas não é esse cara, na maioria das vezes, que vai te avaliar. E aí você entrega a solução para esse cara e tem uma gama de usuários que vão fazer uso daquela sua solução. E se você não estiver preocupado com essas pessoas, muito possivelmente a sua solução vai estar fadada ao fracasso. E era o que a gente vivia aqui mais ou menos em 2020. E a gente começa a conectar com a história da Petronet. Petronet foi uma empresa criada através de SAP, Petrobras e Accenture, para prover o serviço de aquisições de bens e serviços da Petrobras através de um portal eletrônico, cujo único cliente era a Petrobras. E aí, em 2020, a Petrobras disse o seguinte: olha, Petronet, nós vamos substituir vocês por uma outra solução que a gente está fazendo uma migração tecnológica. Mas como? Nós somos criados para vocês, nós atendemos tudo que está dentro do contrato, nós fazemos tudo direito. Sim, mas você não está conseguindo alcançar os nossos usuários, tem muita reclamação, muita satisfação, ou seja, os indicadores contratuais estavam muito relevantes, mas os indicadores de usabilidade, de experiência e etc., eles estavam deixando a desejar. A relação humana dentro dessa relação contratual estava deixando a desejar. E a gente precisava focar naquele usuário que estava ali. Okay? Então, é possível, mas é importante você entender que tem uma pessoa ali atrás. E para a gente fechar esse ponto e ir para o próximo, essas pessoas são as mesmas pessoas que interagem com os grandes players do mercado. Então, hoje o cara interage com o iFood, o cara interage com a Amazon, o cara interage com o Uber, e aí ele vem para uma solução tecnológica B2B, ele, no mínimo, tem a expectativa dele setado naquele mesmo nível de experiência. E se você ignorar isso, você vai ter problema. O cara quer um atendimento rápido, o cara quer fluidez, o cara quer uma experiência positiva. Então é importante que você esteja atento a isso. É importante porque senão você vai perder. E aí isso torna possível essa relação humana. Legal. E em que momento, cara, que vocês conseguiram começar a perceber
essa importância, né, de ter essa conexão mais humana, de começar a entender mais dessa relação, de estar mais próximo do seu parceiro? Cara, quando o fim é um fato, a sua vida muda. Se todo mundo que está aqui soubesse o dia que vai morrer, as pessoas iam se adequar para poder viver da melhor forma possível. E nós fomos confrontados com isso. O contrato do seu único cliente acaba em abril de 23. O board, os sócios disseram que a empresa não tem sentido depois de abril de 23. Então nós vamos acabar a empresa. Então o que nós vamos fazer? Meio da pandemia, todo mundo em casa, a gente vai simplesmente aceitar isso? Não, não podemos aceitar isso. Vamos fazer destes os melhores anos das nossas vidas. E aí, o primeiro passo que a gente deu foi colocar o cliente no centro. Quem era o cliente? Não era o C-Level, era o usuário. Era o usuário comprador da Petrobras que utilizava a nossa plataforma para fazer o seu trabalho diário, era o usuário fornecedor da Petrobras que utilizava a nossa plataforma para botar preço nas oportunidades da Petrobras. Então a gente adotou esse slogan de fazer desses os melhores anos das nossas vidas e a gente focou nas pessoas. Só que também não adiantava só focar nos clientes. A gente precisava focar no nosso time. Porque não tinha como. A primeira conexão que a gente precisava fazer era com aquele time que estava ali fragilizado, no meio da pandemia, a empresa vai acabar. Não, gente. Vamos fazer desses os melhores anos das nossas vidas. E aí a gente lançou esse mote internamente, e aí tem um negocinho que é um pouquinho clichê assim, que a gente brincava. Então vamos deixar eles agora com saudade da gente. Sabe aquele sentimento de ex? Ah, vai embora? Vai trocar? Então agora a gente vai fazer vocês sentirem saudade da gente. Era o que a gente falava assim, a boca miúda. E daí para frente a gente começou essa nossa jornada de transformação baseado nesse foco no humano, interno e nos usuários da nossa plataforma. Legal. E aí aqui a gente tem dois lados da moeda, né? Tem o seu lado, né, de você tratar esse cliente, criar essa conexão, essa relação. Mas como que o outro lado enxerga isso também e qual que é o papel dele também nessa relação? Porque, assim, a gente está falando de conexões humanas, não adianta só você ter esse olhar e o outro lado ter um posicionamento diferente, né? Como que vocês começaram também a levar isso para fora, né? Para eles também entenderem essa relação e começarem a pensar da mesma forma, de criar essa conexão com vocês também. Cara, a primeira coisa que a gente fez foi discutir os parâmetros contratuais. Os parâmetros contratuais não refletiam os anseios que eles tinham como usuários. Então, para dar um exemplo tácito, o nosso tempo médio de atendimento, o nosso tempo contratual para atendimento de um chamado era de 27 horas. Então, pensa, o cara abre um chamado hoje, eu tenho até 27 horas úteis para atender um chamado dele. Um cara, que é um contratador da Petrobras, que está ali botando uma oportunidade que pode ser de R$1 ou pode ser de R$1 bilhão, mas que aquilo impacta num desdobramento, que impacta numa produção de uma plataforma, que impacta, consequentemente, no Brasil. Isso a gente extrapolando, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. Cara, o meu pacto contratual é esse, mas eu sei que isso não te atende. Então, vamos começar a melhorar essa experiência? Então, a gente começou a descobrir quais eram os pain points dos nossos usuários, tanto dos compradores Petrobras, quanto dos fornecedores. E a despeito do que dizia o contrato, a gente assumiu o compromisso de fazer aquilo melhor. E eles vieram com a gente nisso. Com isso, a gente baixou a guarda. É claro, Samuel, vocês foram fazer isso para além do ganho financeiro? Não. A gente setou um desafio, mas o ganho financeiro não era a consequência final. Numa conexão humana, você tem que prezar pela reputação, pelo como você vai ser avaliado, pelo entendimento de propósito conjunto. E a partir daí você constrói a viabilidade financeira. Porque se fosse pela viabilidade financeira, não, cara, fica aqui em 27 horas que é isso que está dando resultado. Então a gente precisava reinventar o jogo. E a gente fez isso sem dar prejuízo. É importante dizer isso também. Porque não é fácil. Porque a primeira coisa que vai fazer, isso vai custar quanto para mim? Não, cara, tem uma margem aqui, a gente consegue discutir isso. A gente consegue, tem uma gordura aqui que a gente consegue discutir. E de fato tinha, a gente conseguiu esse sucesso. Então, quando a gente descobriu e a gente se colocou de forma ativa, até o Arlon falou isso no post dele hoje, tem vários cursos de oratória, mas ele só conhece um curso de escutatória. Então tem o segundo curso de escutatória, o Arlon, by Petronet Samuel Souza. Então a gente foi lá ouvir as dores do cara. Então, a gente ouviu as dores do cara e a gente se colocou no ponto de ajudar realmente. A gente não estava mais preocupado em vender. A gente já sabia que a empresa ia acabar. A gente estava preocupado em fazer daqueles melhores momentos da nossa vida. Então, essa ideia de que a gente já ouviu isso, vários coaches, pessoal de internet, vá trabalhar todos os dias como fosse o último dia na empresa. Isso se tornou real para a gente.
E aí ficou fácil da gente trabalhar com isso, entendeu? Então, foi isso. A gente baixou a guarda, vamos ouvir as dores, vamos nos conectar com o que de fato está incomodando a eles e vamos daí para frente construir um novo patamar. Legal. Acho que na sua fala você trouxe muito também aqui um lado mais de cultura, né? Existiu uma transformação cultural aí para tudo isso acontecer, né? Todo esse posicionamento, né? Trabalhar como se fosse o último dia, né? Fazer desse momento o melhor deles. Como vocês também trabalharam essa questão com os colaboradores, né? Como que foi essa mudança de mentalidade, essa mudança processual, essa mudança de comportamento para dentro de casa? A gente, quando fala em cultura, é muito difícil, né? Porque geralmente a cultura é algo que o pessoal enxerga como a cultura é top-down, ou a cultura tem que permear. É difícil você encontrar um modelo de cultura, né? Como implementar a cultura. Então, eu vou falar coisas simples que a gente fez aqui, que, claro, tem que ser sustentadas, tem que ter. Cultura é essencialmente constância. Tá? Então, se a gente não tiver constância na cultura, se a gente não falar se a gente não falar o que a gente escreve, se a gente não escrever o que a gente faz todos os dias, a cultura se perde. E o colaborador não é burro. Pô, esse cara está falando isso aqui e está indo para o outro lado, famoso walk to talk. Se você não caminhar no que você fala, você vai se perder. Então, primeira coisa que a gente fez, a gente usou um modelo básico de provocação aqui, que é um modelo antigo da qualidade total. Eu não vi isso não, tá? Eu fui pesquisar, porque eu não sou dessa época, lá da ISO 9001, que era o modelo dos 5 gaps. Então é um modelo simples de ser aplicado. Mas o princípio básico dele é o que nós fazemos e o que os nossos clientes esperam. E aí a gente fez esse teste aqui dentro. E aí a gente viu que estava totalmente dissonante aquilo que a gente achava que a gente estava fazendo e aquilo que os nossos clientes estavam esperando. Com isso, a gente deu um choque, porque todo mundo vinha numa relação dizendo assim, aqui está tudo ótimo, está tudo bom, a gente é empresa, está garantido, está seguro, a gente é o portal, etc. Não vão trocar, então a gente fez isso. Depois disso, a gente forjou um propósito forte. Tem que ser um propósito simples e forte. Nós íamos oferecer a melhor experiência em suprimentos e nós seríamos reconhecidos por isso. Então, era isso, a gente tinha que buscar. E aí, por fim, a gente envolveu as pessoas nesse propósito. Cara, isso que a gente está fazendo é de fato oferecer a melhor experiência? Isso que a gente está fazendo é de fato oferecer a melhor experiência? Isso aqui que a gente está testando é para oferecer a melhor experiência? E assim a gente foi. E é interessante a gente pensar, porque numa empresa de cliente único, com um contrato já pré-estabelecido, você não faz um budget para o próximo ano para vender mais. O contrato já está assinado. Quem assina um contrato B2B sabe do que eu estou falando. Então, o que a gente vai fazer? Cara, a gente precisa ser mais eficiente interno. Então, como é que eu ofereço a melhor experiência para o meu cliente, sendo mais eficiente interno, alcançando mais resultado e respondendo para o board também, oferecendo essa melhor experiência? Porque eu precisava oferecer a melhor experiência para todo mundo. Para o cliente, para o board, para os empregados, para a sociedade. Então, isso começou a permear todo mundo. É claro que partindo sempre do centro do cliente. Então, a nossa cultura foi uma cultura forjada, de fato, no Customer Centric, com um propósito forte de oferecer a melhor experiência, simples para todo mundo, e todo mundo sendo testado o tempo inteiro dentro desse contexto. Então, foi esse o modelo que a gente fez. Não é fácil, porque você precisa ter constância nesse negócio, senão você se perde. Ah, aquilo ali pode ser mais importante. Ah, então vamos por ali. Não, cara, isso está alinhado com o que a gente quer? Não, tem que voltar para cá. Então, esse teste é muito importante e você precisa aculturizar as lideranças, para você depois aculturizar as bases, para você aculturizar o seu terceirizado. E a gente tem uma base de terceirizados aqui que operam com a gente, que também respiram hoje na nossa cultura. Então, esse foi o desafio. E, Karen, nesse desafio, como que vocês mediam para ver se estavam avançando, se o esforço que vocês estavam fazendo estava gerando resultado? Como que era esse monitoramento e como que é até hoje, né, esse monitoramento para garantir que vocês estão na direção correta? Cara, de baixo para cima é a última linha do resultado. Lucro líquido. Antes disso, EBITDA e etc. Então, a gente saiu em 2021 de um resultado negativo de... Eu vou falar em EBITDA porque os nossos números em milhões não são tão expressivos, tá, gente? Então, eu vou falar em EBITDA, que é margem, e vocês vão ver o que foi que a gente fez. A gente saiu de um resultado negativo em 2020, quando a gente teve a notícia que a empresa ia acabar, de 47% negativo. Resultado, margem EBITDA. Para um resultado ano passado de 12%. Então, o caminho que a gente adotou deu lucro. Ok? Dito isto, quais foram os outros indicadores de meio que vocês foram medindo para poder ver se as coisas estavam andando? Eu vou trazer 3 indicadores importantes. O primeiro
satisfação do cliente era a meta de topo da companhia. Se eu quero ter uma cultura customer-centric, a meta de topo da companhia tem que ser satisfação do cliente. E essa meta impacta na remuneração de todo mundo, do diretor ao assistente, que são os níveis que a gente paga remuneração variável. Então, não adianta você dizer que você tem uma cultura customer-centric e satisfação não ser meta de topo. E aí, fazendo um parêntese rápido, a nossa medida de satisfação é CSAT. A gente não usa NPS, porque o NPS não faz sentido no nosso negócio. Nosso cliente não vai nos recomendar para ninguém. Então, a gente mede a satisfação em 19 pontos de todas as nossas jornadas. E aí, isso misturado e condensado me dá uma nota de satisfação de topo. Então, a gente tinha, nessa época, 3,4. Fechamos 2025 com 4,7. Então, isso também demonstra a nossa evolução. E quem mede CSAT sabe o quanto é difícil avançar um décimozinho nesse negócio. Sim. E o terceiro, que para mim é o mais importante de todos. Não, eu falei do CSAT. O segundo é a satisfação do empregado, que a gente saiu de 7. A gente mede pulses hoje. Então, a nossa satisfação era 7. E hoje a gente é 8,7. 8,7 é maior do que a nossa média de indústria na Pulses. A Pulses é 8,5, que é a indústria de tecnologia. Então, a gente está 2 décimos a mais. Então, a gente veio acompanhando a satisfação do empregado. Era importante que ele tivesse satisfeito ao longo dessa jornada. Não tem como um empregado insatisfeito fazer um cliente satisfeito, gente. Isso é básico, ok? E o terceiro, e não convencional, mas o mais importante para mim, era o indicador que a gente tinha com o gerente do contrato. Lembra o cara que assina e paga a conta? Sim. Era o nível de reclamações que ele recebia. Quando a gente chegou, ele dizia assim, cara, todo dia aqui tem um monte de reclamação de vocês, não sei o quê. E aí, passada essa jornada, ele chegou em determinado momento e falou assim, cara, eu tô impressionado. Antigamente eu recebia 10 e-mails por dia. Agora eu não recebo 1 e-mail por semana reclamando de vocês. Então, esse para mim era o indicador mais importante. Porque, de fato, porque cultura é medido pela percepção do seu cliente. É como ele te avalia. Então, a nota ali pode ter uma interferência, mas o cara dá um depoimento desse espontâneo, que ele está satisfeito porque as reclamações pararam de chegar nele, mostra que a gente estava no caminho. Porque numa relação B2B, quando o cara está insatisfeito, ele vai em quem está pagando a conta. Ele vai lá nesse cara e fala, meu irmão, tu está com esse contrato assinado com essa empresa não está performando, ela está ruim, ela está dando problema. E ele se vê com um problema na mão, porque ele assinou aquele contrato na melhor das intenções. E a empresa não está performando, como é que ele resolve isso? Então, esse para mim foi o melhor indicador de todos, foi o que consagrou. E a gente tem um depoimento de uma colega que aposentou na Petrobras, que ela falou assim, no último dia dela de trabalho lá, eu vivi para ver a Petronet melhorar. Então, esse também para mim foi um indicador assim, de topo, que eu coloco nas minhas frases aqui, que ela viveu para ver a Petronet melhorar. Então, isso para a gente foi muito importante. E toda essa mudança tem quanto tempo? Tem quantos anos? 6 anos, Bruno. Eu vou fazer 6 anos de Petronext dia 1º de julho. Eu vim para cá inicialmente para ser um gerente de relacionamento, como empregado Petrobras. Isso é uma dica boa, hein? Às vezes, que você que está com um contrato B2B, o seu cliente está reclamando, traz alguém do seu cliente para trabalhar com você. Esse cara é o cara que melhor conhece as dores. Então, eu era um empregado Petrobras, vim para cá cedido para ser gerente de relacionamento. Não existia essa função de farm. E aí, ao longo do decorrer do meu período aqui, surgiu uma oportunidade da diretoria, a qual eu comecei a fazer parte, entendeu? Então, foram 6 anos de jornada. Não muda-se rápido. Quem acha que vai mudar do dia para a noite, não muda-se rápido. E a gente está vivendo isso agora com o IA. Tudo é IA. Todo mundo acha que vai fazer IA rápido. E aí eu fico só de IA, vai sim, tá bom. A gente tem algumas soluções de IA aqui também, que depois a gente pode falar, mas é isso. Legal. E nesses 6 anos, como que você enxerga o mercado de forma geral, né? O mercado B2B? Ele já entendeu que existe esse lado mais humano no B2B ou ainda continua subestimando isso? Ainda tem um longo caminho pela frente aí para evangelização, para construção, para mudança? Cara, é legal você falar esse negócio de mercado. Eu vou dar um dado. Vou trazer um dado. Nós participamos essencialmente aí nos últimos anos de diversas premiações, porque se a história é boa, se traz resultado, e se a gente quer oferecer a melhor experiência, vamos testar isso no mercado? Vamos testar em quem pode avaliar se a gente é bom ou não? E a gente passou a se inscrever nos principais summits, e aí para botar tudo no mesmo pacote, nos principais summits de premiação. E, cara, a gente começou a ganhar ano passado, tem alguém uma empresa de beleza brasileira, internacional, começa com a letra N,
que tem um espaço aí em São Paulo. Cara, ano passado eu ganhei deles numa categoria dentro da casa deles. É que nem o Bangu jogar com o Palmeiras no Allianz Parque e ganhar, cara. Mas aí é fácil. Então, assim, tá bom, com São Paulo no Morumbi, com o Corinthians na Arena, onde vocês quiserem. Então, assim, a gente começou a mandar isso pro mercado e a gente começou a ser reconhecido. E aí, qual é o dado que eu quero trazer? A gente não vê nesses summits, muitas empresas B2B serem avaliadas. Então, é engraçado, porque a Priscila está aqui, minha colega de curso, já foi comigo em diversos summits. Toda oportunidade que eu tenho para falar, eu como assim, quem aqui conhece a Petronet? Se eu fizer essa pergunta aqui, ninguém vai levantar a mão. Só a Priscila, Bia, minha esposa, não sei se tem mais alguém aqui da Petronet. Tu conhece, Joel? Obrigado. Eu conheço a Luísa aí, já trabalhei com ela, então tá em casa. Ah, entendi. A Luísa está aqui do lado, está acompanhando comigo. Pronto. Boa. É esse o pessoal que conhece a Petronet. A Petronet não era uma empresa conhecida. E a gente vai no summit, aí é aquele deserto de mãos vazias, assim. Eu tive outro dia num evento que tinha um cara do governo da Finlândia. Aí ele falou assim, quem conhece a Finlândia? Aí, sei lá, as 12 pessoas levantaram a mão numa palestra de 500. Eu falei para ele, cara, tu quer ver o desespero agora? Quem conhece a Petronet? Tem menos gente que conhece a Petronet do que a Finlândia aqui nesse evento. E, de fato, tinha. Entendeu? Então, assim, eu acho que o mercado ou não está fazendo, mas eu não vejo reconhecimento de casos desse B2B. Então, eu acho que o cara que trabalha B2B, nos fóruns que eu consigo trocar, ele ainda está muito focado no que diz a letra fria do contrato, na relação com o C-Level, o meu cliente é o C-Level, não precisa ir muito longe. Pensa em companhias aéreas em relação com as empresas. Cara, o principal viajante no Brasil é o viajante empresarial, o cara que viaja mais. Como é que a companhia aérea trata o viajante empresarial? Ela bota um intermediário no meio, que é uma agência, para cuidar. E eu, sistematicamente, tenho que trocar meu voo. Aí eu ligo para a companhia aérea e falo assim, eu precisava trocar meu voo. Ah, não, isso foi comprado por uma agência, eu não consigo fazer essa troca. De tanto que eu voei, agora eu atingi um nível melhorzinho na companhia. Aí agora eles me atendem diferente. Mas não porque eu sou um agente corporativo. E eu só voei tanto porque eu sou um representante corporativo. E eles não me tratam desse jeito. Então, acho que essa relação B2B ainda está renegada ou relegada? Acho que é relegada, né? Corrija se eu estiver errado. Ainda está esquecida, pronto, mais fácil. Esquecida. Ainda está esquecida. Porque a empresa está pagando a conta, se o usuário não está satisfeito, o problema não é meu. Eu acho que ainda tem que avançar muito nesse processo. Eu percebo até no mercado, na comunidade, é difícil a gente achar cases profissionais que falam sobre B2B, porque é isso, é muito focado no B2C e ainda falam muito que CX não funciona no B2B, né? Ainda tem esse outro lado aí que às vezes a gente escuta essas baboseiras assim. Então, acho que também é um desafio a gente conseguir cada vez mais trazer debates, informação, conteúdo sobre esse tema para a gente tirar, né, esse estigma aí de que CX é só B2C, né? Porque, assim, eu acho que o tema é, entre o cara estar faturando o contrato e o cara se preocupar em melhorar a jornada, ouvir o problema, etc, criar um conselho de clientes, quem são os meus clientes B2B que eu opero, esse cara vai falar assim, isso dá muito trabalho. Eu prefiro continuar na minha relação com o C-Level aqui, que é o cara que me contrata, que é o cara que avalia a minha ferramenta, e pronto, entendeu? E nisso você cria um outro problema, né? Porque no B2B você tem muito essa relação 1 a 1, né? Eu conheço o meu cliente, eu tenho a relação com o meu cliente, se eu saio da empresa, eu levo esse relacionamento embora comigo, né? Porque não tem essa cultura de, cara, o cliente da empresa, não é o cliente, sim, muita coisa é resolvida ali no WhatsApp, com o vendedor, com o gerente, enfim, com a pessoa ali que tem a relação, e faz as coisas fora dos padrões, por baixo dos panos, de qualquer jeito, porque é uma relação muito one-to-one, né? O B2B, ele ainda fideliza por estrutura, por custo, por sinergia. Ele não fideliza pela experiência. Então, pensa, você entrega uma solução B2B para um fim meio. Cara, aquilo ajuda alguém a desenvolver o trabalho dele para entregar um resultado para o seu cliente, que é a empresa no final. Se aquele processo ali não for bom, não for legal, esse cara não vai estar satisfeito, ele vai estar entregando um processo, vai estar entregando uma solução ruim que impacta na empresa. E muitas vezes a empresa cliente não sabe onde é que está o problema. Ele não sabe onde está o problema. Ele, de fato, não sabe onde está o problema.
Então, o problema são as minhas pessoas. Não, às vezes o problema é essa ferramenta que você contratou, que não está preocupada em como ela está entregando solução para as pessoas. E, historicamente, o B2B é o seguinte, cara, a minha solução é essa. Você quer para a sua empresa? Adapta a sua empresa à minha solução. Entendeu? Então, é isso que também precisa ser adequado. A gente precisa entender que as pessoas vão usar e as pessoas que operam no B2B são pessoas que têm as necessidades, expectativas, etc. E quem opera não necessariamente é quem contrata, e quem contrata também não opera, e aí a gente entra nesse problema aí. Sim. Eu me lembro muito de umas aulas de marketing que eu tive alguns anos atrás, ou bem alguns anos atrás. Quem é o cliente da loja de bebê? É o bebê ou é a mãe? Aquelas provocações básicas, né? Então, Sim. Quem é o cliente do B2B? É o cara que assina o contrato, é quem usa a sua ferramenta. Enquanto você estiver mirando no cara que assina o contrato, amigo, você está errando. Mas como é que você prova? Tem algum dado, Samuel? Tem. A Petronet é o melhor dado. Vem aqui que eu te mostro. Conto para você, etc, etc, etc. E o Gartner? Pronto, vou trazer um dado importante. O Gartner, em 23, disse que cada vez mais os usuários B2B querem ter uma experiência próxima ao que ele tem no B2C. Pronto, trouxe um dado, mais um dado. Boa. E nesse cenário, eu acho que o B2B, ele é muito uma relação de confiança, né? A partir do momento que você cria-se ali, contratou uma ferramenta, contratou uma tecnologia, contratou o que for, você inicia uma relação de confiança, porque é o seu parceiro que vai estar ali com você 2, 3, 4, 10 anos nessa relação, né? Na sua visão, como que a gente constrói essa confiança com o cliente, né? Quais são o que é primordial para a gente conseguir, de fato, fazer com que essa confiança ela exista, né? Cara, eu vou fazer um comentário aqui, a Luísa está aqui, ela foi do Comitê de Diversidade da Petronet, ela vai bater em mim na hora que eu fizer esse comentário, talvez outras pessoas queiram bater em mim, mas eu vou fazer uma analogia aqui que vai ficar claro para todo mundo entender. O B2C é a sua fase solteira, você está na pegação. Então você troca de fornecedor conforme melhor te interessa. O B2B é casamento. Pode acabar? Pode. Mas o B2B é casamento. Então você escolheu casar. É uma relação entre duas instituições CNPJ. O B2C pode ter isso? Pode, mas a quantidade de ofertas que tem hoje no B2C, o cara troca de fornecedor como rapidamente, sem nenhum problema, porque o produto está muito comoditizado. E no B2B, cara, eu tenho visto, assim, a gente recebe muitos fornecedores, muitas soluções, muitas coisas que apresentam para a gente, tem muito produto e serviço comoditizado. O que vai fazer a diferença? Como aquele cara me enxerga. Então, o primeiro ponto é esse. O quão importante eu sou para aquele cara nessa relação B2B. Então, tem gente gigante que vem aqui. Eu tinha um prestador de serviço nível mundial. Esse cara teve um problema, eu fui me manifestar, ele falou assim, cara, a minha relação é essa. Falei, ok, para mim não serve. Eu tive que procurar um fornecedor nacional que me entregava a mesma solução, onde eu era importante para ele, onde ele estava preocupado comigo. Então, o primeiro ponto é esse. Para poder você construir essa relação, é você entender o quão importante você é para aquele cara. Se você for mais um na lista de pagamentos dele, cara, procura um parceiro. Gente, quantas vezes a gente já foi dispensado e a gente achou a pessoa certa? Então, procura a pessoa certa, procura o fornecedor certo. Esse cara é que vai fazer a diferença para você. Segundo, como esse cara gosta do seu negócio, como ele conhece o seu negócio. Porque vai chegar num determinado ponto em que você vai ter que brigar por preço, toda empresa vai brigar por preço. E quanto mais ele conhecer do seu negócio, mais soluções criativas ele vai dar para o seu negócio, para que aquela relação seja vantajosa para os dois. Então, o quanto ele tem um time de relacionamento focado no seu negócio, preocupado em estabelecer relações e etc. E, no fim, tem que ser uma relação fair. Essa sensação que a gente tem no B2C, que, eu fui explorado, aqui estão me sacaneando, ou então eu vou reverter contra a empresa porque eu quero ganhar um dinheiro. Na relação B2B isso não pode ter. Tem que ser uma relação fair e às claras. Então, o que está escrito no contrato tem que ser feito. Se você está fazendo alguma coisa que não está escrito no contrato, vai lá e escreva no contrato. Discuta a relação. É como um casamento, você tem que discutir a relação. No B2C você não precisa discutir a relação. Cara, tu não quer me atender? Tá bom, tchau, vou pro outro ali da esquina que me atende igualzinho. Entendeu? Então, eu acho que são esses 3 pontos importantes, né? Com isso, a gente consegue estabelecer uma relação B2B de longo prazo. E dependendo do tipo de sistema que você está contratando, é para a vida, né? O ERP.
Cara, você não vai mudar o ERP todo mês, né? Todo ano, porque, cara, você tem que parar a empresa inteira para fazer isso acontecer. Então, você vai botar ali, se ele não funcionou, você vai virar refém dele, porque o processo de mudança é muito crítico, né? Uma Salesforce também, que dependendo do programa, cara, sua implementação dura um ano, né? Então, assim, essa relação no B2B ela é muito mais complexa do que o B2C. Como você falou, o B2C, cara, não deu certo, amanhã olha para o lado, tem uns 10 ali e a rapidez de troca, a barreira de troca, ela praticamente não existe, né? É isso. E assim, não adianta você achar que no B2B você vai amarrar o seu cliente pelo aumento da barreira de troca. Eu também sou o melhor exemplo disso. Nós somos um portal 100% customizado para a aquisição da Petrobras. Aqui vale um parêntese. A Petrobras não contrata como qualquer empresa faz a contratação. A Petrobras contrata dentro de um processo regrado, auditado e orientado pela Lei 13.303. Então, o sistema tem que ser customizado para isso. Eu fui criado essencialmente para isso. E o cara, depois de 18 anos, disse que ia me trocar. Então, assim, não adianta você achar que você vai amarrar o cliente na barreira. Se a relação for se desgastando, ela vai acabar. Então é importante que você esteja atento aos sinais, como é que está andando, etc. Mas com esses 3 passos que eu dei básicos para o B2B, você consegue estabelecer uma relação de longo prazo. Entendeu? E, cara, e onde você vê que as empresas mais erram nessas relações? Cara, aí eu vou de trás para frente, né? O primeiro erro é você fazer coisas que não estão escritas. E no B2B isso é fatal. Ah, eu fiz aqui uma concessão. Ah, legal, fiz uma concessão. Se você fizer uma concessão que não está escrita, que não está combinado, o cliente entende que aquilo é verdade. E aí você vira refém daquela concessão que você fez. Então é importante que você... Cara, se você vai fazer alguma coisa diferente, combine com o nível de competência que tem para fazer aquilo, com nível de competência dentro da sua organização, dentro da organização do cliente, escreva aquilo de diferente que você está fazendo. Não precisa ir muito longe. Eu tive um caso aqui, dentro da Petronect, onde eu já cheguei numa discussão que estava anterior, e eu ouvi do meu cliente, que é meu sócio, que era o meu antigo patrão, que disse assim, ó, isso foi feito por conta e risco da Petronect, eu não vou pagar. E havia um entendimento diferente. Como o negócio não foi bem combinado no início, a gente teve que assumir. Então, é importante entender isso. Porque aqui não tem código de defesa do consumidor. Então, aqui, se você não tiver um contrato muito bem escrito, muito bem acordado, você pode perder. E perde os dois lados. Né? Então, acho que as empresas erram muito aí. Por quê? E aí é o contraponto do que a gente está falando. Né? Porque a gente confia nas conexões humanas. Sim. Ah, o B2B é muito humano. Ah, não, acertei lá com o cara. Não, tá tudo certo, vai fazer. Aí o cara faz, virou refém. Ou então o cara não faz, tu fica puto. Então, assim, escreve. A relação B2B é essencialmente uma relação escrita. Eu não vou falar contratual porque é um negócio pesado, mas é uma relação escrita. Ela não pode ser falada na sua relação com o cliente, né? Então, acho que as empresas erram mais aí. Depois, elas não dão o grau de importância depois que te adquire. Então, assim, qual é a minha importância? Qual é a minha fatia do bolo aqui? E aí a gente brincava muito com isso, porque eu trabalhei um tempo em suprimentos na Petrobras e a gente ia nas fábricas de válvula. Cara, quanto é o meu negócio aqui dentro da sua fábrica? Ah, o seu negócio aqui dentro, do negócio Petrobras. Ah, o negócio Petrobras aqui dentro da minha fábrica é 50%. Falei, então tá bom. E dentro do negócio Petrobras, quanto é a minha unidade aqui? A sua unidade dos 50 é 35. Falei, então, cara, eu sou prioridade entre a outra unidade. Então você me ajuda. Então, as empresas também erram nesse ponto. Ou endeusam demais, ou ignoram a sua importância para o negócio. E um dia você vai embora, como qualquer outro cliente. Ah, não, já ganhei o B2B, o contrato está assinado, ele vai ficar aqui por 5 anos. Daqui a 5 anos eu volto a visitar ele para saber se ele quer renovar o contrato comigo. E a confiança, né? Então, como é que está essa relação de confiança? Você confia em quem está ali com você? O cara está engajado em entregar soluções? E aí eu volto no ponto humano. Isso é construído com relações humanas. Se você mantiver esses 3 pilares robustos, a conexão humana vem de pitada e complementar, vem de cereja do bolo. Um bom comercial, um bom profissional de relacionamento do lado do B2B, empresa fornecedora, consegue construir isso, entendeu? Legal. Não, você trouxe alguns pontos aí, conexão, cultura, relações, num ambiente bem racional, né? Num ambiente transacional. Onde que mora a parte emocional dessa história? Porque conexões tem emoção, não tem jeito. Conexão sem emoção não existe.
Então, e um ambiente transacional que não tem emoção, mas tem conexão, monta esse quebra-cabeça aí pra gente. Era muito legal isso. A emoção tá no último elo da cadeia, que são as pessoas. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa de reputação aqui com os nossos usuários. A gente já está no 8º ciclo dessa pesquisa de reputação. E aí a gente perguntava para ele assim, como é que você se sente ao utilizar a Petronect? E aí, cara, na primeira pesquisa era deprimido, raivoso, frustrado. Cara, o cara tá me dizendo como ele se sente em usar a minha solução. E isso não é capturado pela maioria das empresas de B2B. Lembra aquela história dos 10 e-mails que chegavam para o gerente do contrato? Sim. Eu precisava entender onde é que as pessoas estavam se manifestando com aquilo. E aí, a partir do momento que a gente mapeou as emoções das pessoas, cara, a nossa ferramenta é uma ferramenta de trabalho. O cara tem que se sentir feliz. Sabe por quê? Senão ele vai começar a botar a culpa de todos os problemas do ambiente de trabalho dele na minha ferramenta. Então eu tenho que ter uma ferramenta que deixe ele feliz. Ih, apagou minha luz. Espera aí que a gente vai resolver, gente. Só um minuto. Um apagão. Não, é porque é o horário programado. Pronto, voltei. Voltando. Vim para a luz. Voltei para a luz. Eu vou apagar, vocês podem dizer, Samuel, venha para a luz. Aí a gente Perdeu o brilho. Agora recuperou o brilho. Então, essa emoção é a emoção do usuário. Eu tive um chefe uma vez que me disse o seguinte, e isso me marcou muito. Trabalho é um meio de vida, não pode ser um meio de morte. E aí, se você no B2B entrega uma solução, uma ferramenta que deixa o cara infeliz, aquele cara vai ficar puto no trabalho. Ele vai começar a descontar um monte de coisa. E a gente via isso. Todos os problemas que tinham no ambiente de contratação, o cara dizia assim, a culpa é do portal Petronet, a culpa é da Petronet, não está me deixando fazer. E a gente começou a ouvir essas pessoas para poder entender essa emoção. Então, essa é a conexão. Eu tenho que ir lá entender como é que o cara se sente ao experienciar a minha ferramenta, ao experienciar o meu atendimento. Tem que ouvir dele, tem que perguntar. Cara, como é que você se sente? Pô, eu me sinto com raiva, eu me sinto estressado, eu me sinto deprimido. Isso bateu muito aqui dentro. E aí, lembra do modelo dos 5 gaps? A gente achava que a gente estava entregando um negócio fantástico. Cara, olha aqui, quem está usando, como é que está dizendo que está se sentindo. E aí a gente conseguiu conectar o nosso time a esta dor para começar a fazer essa transformação, essa jornada de transformação cultural. Legal, legal. Cara, e outro ponto aqui, né? No começo a gente falou muito que o CX no B2B ele ainda está esquecido, né? Ainda não se fala tanto, as empresas ainda não valorizam, mas, por outro lado, esse foi um grande diferencial para vocês, né? Mudou essa relação com os fornecedores e tudo mais. No B2C, é muito claro que uma estratégia centrada no cliente é um grande diferencial competitivo. No B2B, como que você enxerga isso? Ele já é um grande diferencial competitivo também? Ou ainda precisa dessa maturidade no mercado como um todo para enxergar isso como um diferencial? Cara, agora eu vou jogar uma bomba na sala aqui. Boa, vamos acho que no B2C não é mais diferencial competitivo, é obrigação. Então, assim, a empresa hoje que opera no B2C, que não está preocupada em gerar experiência, para gerar emoção, para ter aquela emoção positiva, para fidelizar esse cliente, aumentar o lifetime value dele, todas aquelas coisas que a gente sabe, essa empresa está fora do mercado, esquece. Ah, eu só vendo produto. Meu irmão, você não vende produto, você vende experiência. Lembra disso. Maslow, 1950, você atende uma necessidade para cumprir um desejo. Ninguém compra uma viagem para Maldivas para ter perrengue. O cara quer ir lá postar só o close. Ninguém quer mostrar o corre. A experiência dele tem que ser maravilhosa. Ninguém vai para Dubai para quebrar o ombro, não é isso, Bruno? Eu ia falar. Ninguém vai para Dubai para quebrar o ombro. O cara quer, postar foto no Parque da Neve. Então, assim, parênteses, eu quebrei o ombro em Dubai, gente, no Parque da Neve. Então, só para deixar claro aqui o que é. Então, assim, no B2C é commodity. Eu acho que no B2C, o que vai ser o grande diferencial daqui para frente, a gente já passou o hype da IA. IA está hypada, todo mundo tem IA. É como a gente vai qualificar o humano para trabalhar essa relação dentro da experiência. A gente vai ter que reposicionar o humano dentro desse processo. Beleza? Esclareci o B2C. Essa é a minha opinião. Não precisa ir muito longe. Vou trazer um dado. No último SXSW, o que as pessoas mais falaram foi isso.
que a gente vai precisar voltar à era da conexão humana. Sim. E assim, quando a gente forjou o slogan desse ano da Petronet, que pessoas conectadas constroem o amanhã, é porque de fato a gente queria conectar as nossas pessoas. E se vocês começarem a observar como tem companhias falando sobre conexões nesse ano. É importante falar de conexões, porque a gente já entendeu que a gente precisa voltar ao humano. A gente foi muito rápido para IA é a solução para tudo, descobrindo que não, agora a gente precisa voltar ao humano. Beleza? Dito isso, são os fatos e os dados que eu trouxe. Para o B2B, isso é diferencial. Quem faz isso ganha contrato, mantém o cliente satisfeito, faz a diferença na vida do cliente. Entendeu? E vou te dizer, não precisa muito. Não precisa muito. Precisa ter conexão com o seu cliente, sentir a dor de fato dele, preparar a sua equipe para isso, seus processos e etc., e manter a constância. É isso. Boa. A gente está quase chegando ao fim aqui, mas ainda temos de algumas perguntas. Então, deixa eu abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta para o Samuel? Algum comentário? Posso fazer uma, Bruno? Por favor, vai lá. A gente falou bastante aqui do lado do B2B, do lado do fornecedor, né, do B2B, mas tem também uma cultura do lado do contratante também, que às vezes não está muito ligado nessa parte de pessoas ali do B2B, né? Eu tive uma experiência recente também, que eu trabalho na área comercial de venda de solução B2B, né? E dar um exemplo aqui, contato com uma empresa, eu fiz todo um mapeamento, desenhamos um projeto junto, ele chegou no final e falou, legal, agora eu vou te entregar para compras, que compras vai negociar contigo. Legal, vou dar um exemplo aqui, eu desenhei com ele, falei, precisava de 5 licenças da solução para ele poder funcionar lá. Compras na negociação, falou, eu só vou contratar uma licença que eu tenho só budget para isso. Eu falei, mas uma licença não vai resolver o problema do negócio. Ela falou, não, mas é isso ou nada. Eu falei, então, assim, eu não posso trabalhar desse jeito, porque assim, uma licença eu não vou resolver o problema da sua área, né? Então, assim, tem muito isso também do lado da contratante, tem processos que às vezes impactam esse relacionamento ali. Cara, você falou um negócio muito importante. Hoje eu atendi um prestador de serviço aqui. E aí os caras estão flertando com a gente. Aí trouxeram a solução, mostraram, pá. Falei, cara, sua solução é fantástica, extraordinária, é o que eu quero. Mas antes da gente seguir, me dá o seu sentido econômico disso. Me dá o seu preço. Porque se não fizer sentido econômico, eu não quero que você avance nem mais uma linha nisso. E aí, lembra da história da confiança? O cara que está comprando ali, que está tendo desejo, ele tem que ser justo, tem que ser fair. Tem que falar assim para você, Joel, me dá o seu preço para saber se eu posso avançar nesse flerte. Porque a gente gosta de flertar com todo mundo. Pô, recebi 10 pessoas aqui, tudo falando, não contratei ninguém. Para quem está vendendo, é sacanagem isso. No B2B, isso é falta de respeito, gente. Você gostaria de estar naquela... mas é papel do vendedor vir aqui e me oferecer as coisas. Não. O papel do vendedor é construir uma solução que te atenda dentro da sua necessidade. Existem ferramentas para isso. Faz uma RFQ antes de você começar a conversar com as pessoas. Aí você vai entender como é que o mercado está, você decanta quem está fora do seu budget e conversa com quem é da sua realidade. Minha esposa daqui não vai me deixar mentir. Eu não dou preço no serviço dos outros. O prestador de serviço vai na minha casa, eu não dou preço. Ele chega lá, faz o orçamento e diz assim, ó, é tanto. Se tiver dentro do meu, eu pago. Se não tiver dentro do meu, eu falo, cara, muito obrigado, mas você é um pedreiro muito caro para mim, você é uma faxineira muito cara para mim. Eu não vou negociar, gente. É o serviço da pessoa. Então é importante que a gente comece a praticar isso nas relações. Isso são conexões humanas. Então, é isso. Então, aí vou te dar uma dica. Para quem está vendendo que nem você. Antes de você começar o seu flerte, você já faz um acordo. Cara, você não quer me dizer qual é o seu budget? Para eu poder entregar uma melhor solução para você? Eu não sei qual é o meu budget. Não, você sabe. Me dá uma estimativa, que eu vou ver. Eu posso chegar à simples conclusão, e isso é importante, Joel, saber dizer não. Eu posso chegar à conclusão de que o que eu tenho para vender não te atende. E você não vai ficar chateado comigo. É melhor do que a gente esticar essa relação e lá na frente a gente descobrir, puta, que merda, não era para ter sido feito isso. Entendeu? Perfeito. E acho que tem um ponto também, que aí está muito conectado à confiança, né? Que às vezes o primeiro preço é o preço cheio, né? Fala, não, esse aí tem dinheiro, joga o preço lá em cima. Aí vê que não caiu na armadilha, aí se está 80% de desconto, 90% de desconto, fala, cara, mas por que você não começou com o preço lá embaixo? E, né, então, acho que também está muito conectado a respeito, confiança também, porque eu
vivi algumas situações nesse sentido. No B2B isso é muito importante, por isso que você tem que dar o seu melhor preço para garantir o seu negócio de pé e ter o seu lucro. Agora, Exato. tu vai ganhar, tu não ganha no primeiro momento, isso aqui não é pegação. O B2B é casamento, você vai ganhar no longo prazo. É isso aí. Então, você precisa entender isso. A Lisa trouxe um comentário aqui também, que ela diz o seguinte: estou vivenciando na prática a importância da aproximação no B2B. Já vi cenários que caminhavam para a rescisão mudarem com o estreitamento do relacionamento. Entender o que está acontecendo, acompanhar a satisfação do cliente, manter proximidade fazem toda a diferença para que a renovação aconteça de forma contínua. É isso. O Bruno, o Arlon vai falar, danou-se agora. Olha lá, Vou ficar com a fama agora, hein? Arlon, tá água ou tá vinho? Só diz isso pra gente. Tá vinho, tá vinho. Então tá bom. Cara, hoje eu vi, inclusive, um post também no LinkedIn, que é a pergunta que eu vou fazer para você, que é uma dor que eu ouço do pessoal aí há anos em relação à atuação de CX. Que aí nesse post falava algo como: a gente tem que entregar um resultado e impactar positivamente toda a companhia, mas a gente não tem uma cadeira lá em cima para colocar nossos direcionamentos, nossas análises, enfim, nossas recomendações. E pela história que você contou, pela sua vivência, experiência na Pretonet, eu entendo que quando aconteceu tudo isso, lá em 2020, você era um gerente de experiência do cliente, né? Ou seja, você ainda não era diretor, que é a posição que você tem hoje. Então, o que você pode compartilhar com o pessoal aí de recomendação para poder ser ouvido pela alta direção, né? Para que, de fato, o CX tenha um lugar de respeito estratégico? Cara, essa pergunta é muito boa, Arlon, e obrigado pela sua pergunta. Eu vou passar para o Bruno responder, não, mentira, sacanagem. O que acontece? Eu vim para cá para ser gerente de relacionamento, eu não era gerente de experiência. Então, muitas empresas vão ter diretores de relacionamento, diretores de atendimento, diretores de qualidade, diretores de qualquer nome que você quiser dar. E aí a área de experiência ela fica meio relegada ali. Onde é que está a experiência? A experiência no marketing, a experiência está não sei aonde. A gente participou de um evento, eu e o Bruno, a gente ouviu um grande banco brasileiro dizer que está fundando agora, está centralizando agora uma área de voz do cliente, porque a voz do cliente estava dissipada dentro do banco. E aí você não conseguia congregar. Então, para quem está nessa dor hoje, que a área do cliente, a área de experiência do cliente está renegada, você tem que achar algo que faça sentido e propósito para algum decisor. Então, se você, como área de experiência do cliente, reduziu o número de chamados na central, porque você fez lá um pequeno trabalho de ajuste de script, você foi na jornada da central, descobriu que tinha uma falha pequena ali de script, você fez aquele ajuste e reduziu a chamada, pega essa pequena vitória e leva para alguém que está sendo impactado por aquilo. Se você não conseguir levar essas vitórias por quem está sendo impactado, de fato você vai ser visto como o cara, o bicho grilo lá que quer ficar abraçando o cliente. Esse cara veio aqui para abraçar a árvore cliente. Então, assim, você tem que pegar essa pequena vitória. E isso foi uma coisa que a gente fez aqui com a nossa cultura. Por quê? A gente começou a celebrar as pequenas vitórias. Eu me lembro, Arlon, o primeiro Smart Customer que a gente ganhou em 2022. A gente se inscreveu numa categoria serviços públicos e a gente se sagrou vencedor nessa categoria. Ganhamos de uma empresa que é uma empresa de meios de pagamento por tag que não para. Vocês devem saber qual é. Então, ganhamos deles. Eles foram prata e nós fomos ouro. Cara, no escritório, a gente fez um evento com champanhe para todo mundo. Não podia beber no escritório. Cada um ganhou um chandonzinho para beber em casa. A gente botou tapete vermelho. O troféu entrou com luva. A gente botou num dome de acrílico. E aí todo mundo entendeu que aquele negócio chamado cultura do cliente, etc., trazia resultado. E todo mundo queria celebrar aquele momento. Então, isso é muito importante. Então, para quem está nesse negócio aí, o que eu faço para poder me tornar relevante? Pega qualquer pequena vitória que você fez. Você não vai tornar a área de relacionamento, de experiência do cliente relevante da noite para o dia. E você só vai conseguir fazer isso com vitória. Ah, Samuel, tem que ser uma vitória financeira? Não. Pode ser uma vitória reputacional. Cara, ó, fulano aqui falou bem de mim. Se esse fulano falou bem,
eu tenho tantos outros clientes parecidos com esse fulano que também podem falar bem de nós. Imagina toda essa massa de gente falando bem da gente. Isso foi uma coisa que a gente mudou aqui dentro. Porque lembra que o cara recebia 10 e-mails de gente falando mal? Tem um outro, e aí precisa acreditar, né? Tem um pouquinho de crença também. Se tem esse monte de gente falando mal, deve ter um monte de gente que gosta da gente e não fala. Porque quem gosta não fala. Se você não for atrás dessas pessoas, elas não vão falar de você. E aí a gente começou a buscar isso. Então, para quem está nesse problema aí, como é que eu saio daqui para me tornar relevante? Pegue uma pequena vitória e leve para quem faz sentido na sua organização. E aí essa pessoa vai comentar, e vai comentar, e vai comentar, e você vai começar a crescer. É isso. Boa. Samuel, para a gente fechar aqui, aí uma pergunta talvez mais complexa. Vamos lá. As outras não foram? As outras foram fáceis? As outras foram levinhas. Agora que vem a pior a gente deixa para o fim. Se você tivesse que começar tudo de novo agora, o que você faria diferente? Ah, rapaz, se eu tivesse que começar tudo agora, o que eu faria diferente? A gente estava fazendo essa discussão aqui dentro. E aí, o pessoal só gosta de vender vitória, né? Então, eu vou falar de uma dor pessoal minha. Quem me conhece, Bruno, Priscila, minha esposa, Luísa, que está aqui, sabe que eu tenho uma cabeça um tanto quanto caótica. Então, muitas coisas estão dentro da minha cabeça. Eu teria feito registros melhores de tudo que a gente fez. Porque a gente vai se deparando ao longo da jornada, porra, a gente fez isso. E isso é uma dor grande que eu tenho. Eu tenho. E aí é importante dizer, você perguntou o que eu faria diferente. Sim. Então, essa é uma dor que eu tenho. E aí, para melhorar isso, o que eu fiz? Eu comecei a me cercar de pessoas que são melhores do que eu nesta etapa do processo, para poder registrar as coisas. Mas há 6 anos atrás você fez isso, Samuel? Não, eu fiz isso quando começou a doer. De uns 3 anos para cá, a gente começou a olhar para trás e falou assim, gente, meu Deus, peraí, mas por que a gente fez isso? Como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente analisa isso? Porque o resultado aparece. Sim. E aí eu comecei a me cercar de pessoas que podiam me ajudar a registrar. Tem uma pessoa fantástica, extraordinária, que está trabalhando comigo agora. Queria agradecer ao Sam Altman, que delegou ele para mim, chamado ChatGPT, também é importante dizer. A gente usa, a gente não deixa de usar, entendeu? Queria agradecer ao Sam Altman, agora está na discussão lá com... Como é que é o nome dele? O Elon Musk, quem é o cara que formou esse atleta aí. Mas eu acho que é isso, Bruno. O que eu faria diferente era ter feito mais registros ao longo da jornada, entendeu? Então, assim, mais registros de dados, mais registros de como as coisas aconteceram, para poder sair um pouco dessa minha cabeça caótica, entendeu? Maravilha. Alguém mais tem algum comentário, alguma última pergunta antes que a gente encerre? Ô Bruno, só um comentário aqui. Boa noite, gente. Vai lá. Foi 2 visões aqui, né? A primeira visão aqui de quem está do lado de comprar, né? Que vocês comentaram, né? A Priscila está aqui, né? Eu, Pri. E não podem deixar negar, né? Foram 2 anos de namoro aí com a People, né? E foi bem isso, assim, falou, olha, Ricardo, a gente não está no momento agora, a gente quer muito, mas a gente vai chegar ao momento da conversa, né? Então, foram 2 anos, assim, justamente isso que você comentou, né, para não passar o limite ali e ficar tomando tempo, e a gente sabe o quanto é difícil, né? Porque do lado de cá, eu trabalho em empresa de TI e telecom, né? Então, a gente atende desde um pré-pago até, a gente tem um grande banco aqui no Brasil, que é cliente nosso há 40 anos. Então, a gente atende todo mundo, assim, né? Então, é bem complexo. E no B2B, né, a Lisa que comentou, assim, a gente é muito próximo dos clientes do B2B, a gente está fazendo essa relação até para os menores agora, tentando fazer essa relação, começa lá no grande e vem diminuindo, né? Como que a gente consegue... A gente conseguiu, por exemplo, no corporativo, a gente consegue fazer um fechamento de lucro com 100% dos nossos clientes. 100%. E aí esse número ficou tão relevante, conectando aí com a pergunta do Arlen, que assim, nós ficamos 6 meses tentando entrar na reunião de board. Hoje a gente tem uma pauta fixa, mensal. E o número de fechamento de lucro, ele é levado por diretoria. O diretor é cobrado pelo VP ao vivo, assim, de pegar o celular, tirar uma foto e falar... Cadê? Você tem tantos clientes que não foi do corporativo que o lucro não foi fechado. Mas isso foi um trabalho de 1 ano e meio, né? Que a gente começou ali, fala de um cliente, um que foi
promotor, um que foi detrator. Fala de um e até hoje a gente consegue rodar a base inteira e ter esse número numa reunião de board, assim, com cobrança, né? Isso foi um avanço muito grande, principalmente com a de proximidade, estar ali todo dia conversando e conectando as áreas, né? Comunicação entra no jogo, área de relacionamento entra no jogo, a área de vendas a gente fica ali puxando ali, né? Nossa, tem um cliente que não fechou o loop aqui, como é que a gente faz com ele? Então, e a gente viu o número de churn cair, o número de receita aumentar, então isso é demorado, mas a gente conseguiu, e a gente só conseguiu entrar nessa reunião de board fazendo o contrário, viu, Arlon? A gente começou a levar indicadores em cima de números de experiência. Começamos a levar todos os indicadores de manutenção, de instalação, de venda, de atendimento correlacionado com, fazendo um comportamento, né, de promotor com detrator. E aí começou a chamar atenção. Mas peraí, minha área, e os VPs começaram a ficar de cabelo em pé, né? Minha área aqui tem um comportamento mais negativo que o outro. E aí a gente começou a ganhar relevância em cima, primeiro, de dados. Não, a gente tentou a estratégia de levar alguma coisa positiva, mas foi em cima de dados a primeira parte, assim, que a gente conseguiu ser ouvido mesmo, sabe? Que bom. Só fazendo um parênteses, uma complementação no seu, né? Quando a gente passou a oferecer a melhor experiência para o cliente, não era só o tempo de atendimento. Então, a gente teve, por exemplo, mexer na nossa infraestrutura. Quantidade de dumps que eu tinha no sistema, tive que cair. Quantidade de incidentes de segurança que eu tinha no sistema, eu tive que cair. Quantidade de instabilidades que eu tinha no sistema, eu tinha que cair. Então, o propósito forte foi permeando para baixo. E aí, vocês perguntaram, eu falei que CX hoje é básico, não é mais diferencial, mas isso a gente está dizendo aqui dentro desse nosso meio, da nossa bolha aqui, que é uma bolha catequizadora. A gente precisa entender que tem muita gente aí fora que olha para CX ainda como algo não fundamental. É porque a gente vive isso, a gente sabe que isso dá resultado. Então, a gente tem uma função precíproca aqui de catequizar as pessoas. E a melhor forma de o Bruno se intitula assim, catequizador de CX. Então, a melhor forma de catequizar é você que vai achar. A que a gente achou aqui foi com a vitória. O que você pode achar aí é com a dor cruzado com o impacto de experiência. Agora, você precisa entender para quem você está falando. Não adianta, e hoje eu vi o próprio post do Arlon fala isso, não adianta eu falar para mim, não adianta eu falar para o espelho. Eu tenho que entender para quem eu estou falando. Se eu não entender qual é o valor daquilo que eu estou falando para o meu board, para o meu par, para o meu gerente, aquilo não vai impactar. Eu tenho que descobrir qual é o valor daquilo que eu estou fazendo em experiência para poder a pessoa pegar. Gente, isso é tática de venda. Então, se você é um profissional de experiência, você tem que conseguir vender pelo menos a sua ideia do que é a experiência. É entender do negócio, né? Para você ver como o pesquisa impacta o negócio como um todo, e não só a sua área, né? É isso. Boa. Mais alguma pergunta para a gente fechar? Samuel, obrigado. Eu sei que você tem uma mensagem importante aí para falar, então vou deixar o palco ainda com você. Antes da gente... Você vai botar o quê? Vai botar o link aí? Eu já botei. Agora pessoal, aqueles que assistiram ou vão assistir no YouTube e acharem que eu mereço o voto de vocês como personalidade do ano na Cliente SA, corre lá e vota, o link está aí no chat. Se vocês acharem que eu não mereço, pede para os inimigos votarem. Ó. Vota nesse cara aqui que ele vai ser reconhecido, ele não merece. Entendeu? Então é isso. Eu estou concorrendo novamente contra gigantes do mercado, eu sou apenas a humilde Petronect, tem pessoas de mais gabarito, conhecimento, aprofundamento, tem histórias tão bacanas quanto a minha, mas eu tenho que fazer a minha campanha aqui, conto com o voto de vocês, tem inclusive parceiros nossos lá, né, Bruno? Mandar um beijo já pro Schneider, que está concorrendo junto comigo, a gente inclusive estava num grupo, ele mandou a foto dele, depois eu mandei a minha, vamos ter que dividir os votos, Schneider, vamos dividir aqui, que todo mundo ganhando voto, sobe nós dois, tá bom. E aí era isso, me senti muito feliz em estar aqui com vocês. Bruno, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer contar a história da Petronect, espero que de alguma forma tenha servido para vocês, possa ajudar vocês aí nos desafios que vocês têm, e quem quiser, conecta no LinkedIn, Samuel Souza está lá, acho que a grande maioria das pessoas aqui já está na minha rede hoje, mas quem não tiver pode entrar lá, conecta que a gente vai bater papo. Era isso, pessoal, obrigado e passo para você, Bruno. Maravilha, Samuel, eu que agradeço aí, foi um papo bem descontraído, bem leve, da forma que deveria ser.
Então, obrigado pelo seu tempo, né, e por compartilhar um pouquinho da sua experiência aí, trazer um pouquinho desse olhar de B2B, conexões humanas, que acho que é super válido e importante. Então, muito obrigado, e obrigado por todo mundo que esteve conosco aqui também acompanhando, participando. É sempre um prazer recebê-los, tá? E é isso, pessoal. Boa noite. Semana que vem tem mais. Semana que vem é na sexta-feira, às 9 da manhã, que a gente vai estar em conexão com Doha. Então, acompanhem nosso calendário para vocês não perderem nada e voltem sempre. Boa. Obrigado, gente. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, boa noite.